24, Jesus falou assim: cuidado que ninguém vos engane. Irão muitos em meu nome dizendo ser o Cristo, enganarão a muitos. Haverá guerras, rumores de guerras, nação contra nação e reino contra reino, fome, pestes e terremotos em vários lugares. Tudo isso é o princípio das dores. Só o princípio das dores. A coisa vai piorar muito mais. E religião não vai resolver nada. Então é melhor você largar a sua religião e crer no verdadeiro Deus. 8 pessoas escapou do dilúvio. Jesus disse: como foi nos dias de Noé, assim será também na vida dele. Como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, assim será também na vida dele. Jesus falou assim: eles não perceberam. Veio o dilúvio e destruiu a todos. Não perceberam porque não queriam. Simplesmente isso. Jesus avisou. Tudo quanto está escrito nesse livro foi escrito para aviso nosso. Por isso que ele falava assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não é todo mundo que quer ouvir a verdade. A Bíblia diz que o povo gosta de escutar a mentira. Quanto mais mentiroso, melhor. A Bíblia diz também que o povo deseja os falsos profetas. Mas é só pregar besteira, só falar mentira que o povo vai atrás. Por isso que poucas pessoas se salvaram, só 8. Só 8 escapou do dilúvio. Só 3 pessoas escapou de Sodoma, todo mundo era gay. Com Deus ninguém zomba. Tudo que o homem planta, ele vai colher. Ninguém escarnece de Deus. Por isso que está marcado um dia do juízo. Jesus falou: até o dia que Noé entrou na arca, até o dia que Ló saiu de Sodoma, aí veio o juízo. Por isso que Jesus falou: ide pelo mundo inteiro e prega o evangelho a toda criatura. Está na hora, filho, das pessoas acordarem. Tem vindo um juízo terrível aí. E para piorar, a igreja de hoje está morta. Jesus fala em Apocalipse 3: é uma igreja que tem dinheiro, é uma igreja rica. O Vaticano é um banco, o banco mais rico do mundo, chama-se Vaticano. Isso não é igreja. Mas Jesus chama a igreja de hoje de desgraçada, miserável, pobre, cego e nu. Então toma cuidado. Por isso que Jesus falou: cuidado que ninguém vos engane. Irão muitos em meu nome. Porque se o diabo te enganar, você vai passar a eternidade no inferno. Essa que é a pura realidade. Por isso que ele falou: examine as escrituras, nela você vai encontrar a vida eterna. Você vai dar ouvido para político? Hein? Vai dar ouvido para youtuber? Formadores de opinião? Você precisa ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus. O Espírito de Deus foi derramado na terra toda, filho. Basta você querer ouvir. Porque o homem não quer ouvir a voz de Deus. Quando Moisés subiu no monte, o povo falou assim: nós também queremos ouvir. Quando Deus começou a falar, é só assim: não para, Moisés, fala para Deus parar. Busque o Senhor enquanto você pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Está muito perto. Basta você morrer que você vai ver o caminho que você seguiu. Não deixa o diabo te enganar. Satanás enganou 1/3 dos anjos, diz a Bíblia. Fala em Apocalipse 20 que Satanás enganou todas as nações da terra. Então toma cuidado que ninguém vos engane. Leia a Bíblia. Perder tempo com Netflix, perder tempo com futebol, carnaval, passeata gay, você está perdendo sua alma. Depois, que proveito que vai ter? Nenhum. Passou 80 anos aqui nessa vida aqui se divertindo com sexo e cachaça e drogas. E depois vai passar toda a eternidade. A mesma parte, o corpo vai ressuscitar. Todos terão que ressuscitar, ninguém vai ficar no cemitério. Você pode ficar tranquilo. Essa é uma promessa que Jesus fez. Todos terão que ressuscitar. Todo mundo vai ter que sair do cemitério. Essa que é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é eternidade. Falar das coisas eternas e não desse materialismo. O mundo está caminhando para o abismo. Cego guiando cego. Cego guiando cego. Jesus falou: os dois vão cair no mesmo buraco. Leia a Bíblia, o Espírito Santo vai te ensinar. Jesus falou assim: o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você não precisa ficar na mão de pastor, na mão de padre, na mão de macumbeiro. Você não precisa. Deus já veio aqui para resolver essa questão. Ele rasgou o véu do templo quando ele morreu na cruz. O soldado romano, o oficial romano, quando ele viu, ficou do meio-dia às 3 horas da tarde, tudo escuro. Tudo escuro. Quando ele morreu, mortos foram ressuscitados e foram vistos andando pelas ruas, pessoas que já tinham morrido. Mortos saíram do sepulcro. Por isso que o nome de Jesus não é igual de Maomé. Por isso que o nome de Jesus não é igual de Buda.
Tá? Porque ninguém fez o que ele fez, ninguém falou o que ele falou. Eu vou para a casa do meu pai, mais de 500 pessoas viram ele subindo para o céu. Isso aqui não é história de carochinha, não. Dividiu a história antes dele, depois dele. Ele está vivo. Está vivo. Os papas. Está lá montado no dinheiro no Banco do Vaticano, fazendo comércio, vendendo estátua, vendendo crucifixo. Mas Jesus não, Jesus está vivo. E Ele quer que você também viva. Muitos ressuscitarão do pó da terra, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Olha a última palavra que o ser humano vai ouvir da boca de Deus. Está lá em Mateus 25. Ele vai falar para aqueles que estiverem à sua direita: vinde bendito do meu Pai, por sua por herança o reino que desde a fundação do mundo estava preparado. Mas ele vai olhar para aqueles que estavam para a esquerda. Você sabe que em Gênesis 13, eu não sou bolsonarista não, eu nem tenho partido, eu não voto em ninguém. Mas é interessante que em Gênesis capítulo 13, verso 13, fala assim: os homens de Sodoma eram grandes pecadores na terra, e Deus teve que destruí-los. 5 cidades, e Deus teve que destruí-los. Se Deus não destruísse aquela geração, a de hoje não existiria. Tá? Ele vai falar para os que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim. É fácil ser um político agora, né? Ter o poder de dar uma canetada e fazer uma lei e fazer todo mundo obedecer a lei, né? Amém? Os ricos, os políticos, os poderosos, os grandes, os pequenos vão estar lá diante dele. O mesmo Jesus que o mundo crucificou vai estar lá diante dele. Ele vai falar: apartai de mim, malditos, para o fogo eterno. Creia no nome de Jesus. É o nome que vai te salvar da condenação eterna. É o único nome. A religião, a Bíblia diz que a religião é uma causa de grande lucro. A religião não serve para nada, a não ser para fazer comércio, enganar as pessoas, seja ela qual for. Seja ela qual for, evangélico, católico, espírita, seja ela qual for. Tá? O cristianismo é Deus habitando dentro do homem. Você é o templo do Espírito Santo. Isso é cristianismo. Não é carregar um crucifixo no pescoço, não é acreditar em mortos, invocar morto. O próprio Deus, ele veio aqui. Tá? E ele é o único mediador entre Deus e o homem. Por isso que Jesus falou assim: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai se não for por mim. Tá? Ele rasgou o véu do templo e ele deu acesso a todos os homens. O judaísmo não era assim. O judaísmo foi uma religião para trazer os profetas, para os profetas falarem de Jesus. Tá? Por isso que teve aquela religião. Mas hoje não precisa mais de religião. Não existe mais templo. A Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Não existe mais altar, não existe sacrifício e não existe mais sacerdote. Jesus pôs um ponto final em tudo isso. Tá? Agora, a Bíblia fala que Deus está procurando verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Quantos shows, não é? Quantos estádios de futebol lotados para ver seus ídolos, não é? Idolatria é um pecado de feitiçaria. A Bíblia diz: maldito é o ídolo. Maldito é o ídolo e maldito é aquele que adora o ídolo. A Bíblia diz que o ídolo não é nada. E as coisas que são sacrificadas ao ídolo também não são nada. Mas Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus abençoe em nome de Jesus. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia para você não ser enganado. O Espírito da verdade o mundo não conhece, o mundo não vê e o mundo não pode recebê-lo. Amém? Mas ele falou: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Amém? Deus abençoe. Deixa eu gastar pra lá, deu pra pegar metade. Depois
verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas a gente escuta muita mentira. Jesus falou: o diabo é o pai da mentira. E ele mente desde o princípio do mundo. Jesus não é uma religião que você escolhe. Porque a Bíblia fala que as pessoas iam a um quarto doutores conforme seus próprios desejos e desviariam os ouvidos da verdade, voltando-se para a fábula. Quanta gente que pensa que Papai Noel é cristianismo. Papai Noel não tem nada a ver com cristianismo. Aliás, a Bíblia diz que Jesus não tem data de nascimento. Ele não é uma pessoa comum. Ele não nasceu de Maria, ele encarnou, porque ele sempre existiu. Ele não é um anjo, ele sempre foi Deus. E ele veio aqui para que nós não fôssemos condenados, jogados no inferno. Foi por isso que ele veio. Então quem ouve a minha voz, né? Quem é ovelha, ouve a voz. Mas acontece que a gente está vivendo uma geração e um tempo que as pessoas iriam tampar os ouvidos para não ouvir a verdade. Iriam se desviar da fé por causa do amor ao dinheiro. O que você vai fazer com o dinheiro lá no inferno? Isso que eu pergunto, né? Esses políticos, artistas, jogador de futebol, tudo ídolo. O que eles vão fazer lá no inferno? Será que eles vão ter os mesmos aplausos que eles têm aqui? Hein? O seu jogador de futebol, o seu cantorzinho de funk, o seu cantorzinho sertanejo, será que ele vai ter muito aplauso lá no inferno? Não vai ter, não. Ah, vai ser choro e ranger de dentes. A gente precisa pensar na vida eterna, não ficar pensando nos nossos desejos, em como a gente vai ser feliz, em como a gente vai se divertir e aproveitar essa vida. Jesus falou: se você aproveitar essa vida, você vai perder a vida eterna. Se você ganhar essa vida, você perde a vida eterna. Por isso que ele falou: negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Depois da morte, segue o juízo. E aí que está o perigo, né? Aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida vai ser jogado no lago de fogo e enxofre, a segunda morte. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo, porque Jesus vai voltar. Não é o mundo que vai acabar. Ele prometeu que ele viria para buscar a sua igreja. É onde a Bíblia chama de primeira ressurreição. A Bíblia fala assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre esse não tem poder a segunda morte. Você já ouviu falar sobre a segunda morte? A maioria não sabe nem o que é isso, né? Pois é. A primeira ressurreição, Jesus vai vir nas nuvens, vai ressuscitar os mortos que morreram salvos e vai arrebatar os vivos. Essa é a primeira ressurreição. A segunda ressurreição é no final de tudo. Terão que sair do pó da terra. O corpo vai ter que voltar do pó da terra. A alma que foi do inferno vai ter que sair do inferno e se apresentar junto com o corpo diante de Jesus. É o único Deus. Buda não é Deus, Alá não é Deus, Shiva não é Deus, é o único Deus. Exu não é Deus, Jesus Cristo é o único Deus. Ele ressuscitou. Você quer um sinal mais verdadeiro do que esse? Ele apareceu vivo depois da morte para falar o que é vida eterna. Foi isso que ele fez. Ele veio provar que realmente Deus ama e ele quer salvar o homem. Mas não é todo mundo que quer ser salvo, porque ele também queria que o mundo antigo de Noé fosse salvo, mas só 8 pessoas. Ele também queria que Sodoma e Gomorra se arrependessem, mas só 3 pessoas se salvaram. A pregação do apóstolo Pedro
Não foi essa que vocês escutam por aí, não. Vem para a igreja, dá o seu dízimo e Deus vai te dar riqueza. A pregação de Pedro nunca foi essa. A pregação do apóstolo Paulo sempre foi arrependimento, deixar os ídolos, né? Deixar a idolatria e se converter ao Deus vivo. A pregação deles era: guardai-vos da idolatria, salvai-vos dessa geração perversa. Estava ordenado ao homem morrer uma vez, e depois segue-se o juízo. E no soldado romano, centurião, um oficial, quando Jesus morreu, deu um grande terremoto. As pessoas saíram do sepulcro, foram vivas, ressuscitadas, andando pelas ruas de Jerusalém. Bom. Já estava dentro. Dá uma olhadinha aqui, não. Terminal de ônibus aqui. Tá vendo assim? É fácil ter que fugir desses guardinhas, né? O melhor movimento é dentro do trem, né? Eu já tenho passado para trás. Então o pessoal tá indo. Não sei se compensa a gente sair agora, né? A figura.